Olá, muito boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Clube estreia hoje a sua nova fase. É um novo estúdio, novos recursos tecnológicos. O que já era ágil ficou ainda mais dinâmico, né, Ximene? É verdade, André. Um cenário amplo, com 3 grandes painéis de LED de última geração e um aro de luz suspenso, que vão possibilitar novas formas de apresentar a notícia. Piso, esquadrias, iluminação, telões e testes, muitos testes. É um estúdio novinho em folha, moderno, tecnológico, totalmente adaptado para abrigar uma nova era do jornalismo da Clube, sem jamais deixar de lado a informação de qualidade. Só que você já percebeu que as grandes atrações são os painéis em LED. São 3, de última geração, que reforçam a interação entre o apresentador e o repórter, aproximando a realidade da rua ao estúdio e automaticamente a notícia do telespectador. Quando a gente abriu a porta do estúdio e a gente viu o jeito que ficou, a gente ficou bastante orgulhoso do Sistema Clube de Comunicação, porque a gente estava precisando disso, né? Trazer essa modernidade aqui para os nossos estúdios, para o nosso jornal. É outra cara aqui para o Jornal da Clube. É que para entrar na sua casa todos os dias, a gente tem que caprichar no visual, do chão ao teto. Outro grande destaque desse novo cenário está lá em cima, o aro de luz suspenso. Contemporâneo, ele não apenas ilumina, desenha o espaço. Mais do que uma cenografia, a gente está falando de identidade, né? Porque a iluminação, a arquitetura e a tecnologia, elas trabalham juntas para oferecer uma experiência mais acolhedora, dinâmica e profissional. E isso só reforça a seriedade com que a gente entra na casa dos nossos telespectadores. Tudo foi pensado para trazer mais dinamismo, clareza e proximidade. Mas mantivemos o que nos conecta com você, a bancada. Esse espaço que simboliza tradição, diálogo e credibilidade. Agora maior, pronta para receber convidados especiais e promover debates, dar espaço para diferentes vozes. A bancada é marca registrada, né, do Sistema Clube de Comunicação, do Jornal da Clube. São 3 décadas, é daqui que a gente informa, é daqui que a gente cobra as prefeituras, que a gente mostra as conquistas das nossas cidades. Então, é estúdio novo, com mais tecnologia, mas a tradição da bancada, a tradição de fazer um jornalismo com seriedade, com credibilidade, está mantido. E quem vê o novo cenário dos nossos telejornais não imagina o trabalhão dos bastidores. Enquanto nós, apresentadores, ancorávamos os jornais da redação, uma equipe desmanchava o cenário antigo e implantava o novo. O trabalho mobilizou as equipes de jornalismo, engenharia, manutenção e técnica. É uma nova cara. É o Jornal da Clube acompanhando uma tendência de modernização. O mundo hoje pede o novo, pede mudança. O Jornal da Clube não seria diferente. Evoluir, eu acho que é reafirmar o nosso compromisso com o público que confia no nosso trabalho diariamente. Mudar é provar que o nosso telespectador merece um jornalismo sério, de qualidade e respeito. E é isso que o Jornal da Clube representa. O nosso papel é esse. E isso tudo não é só pra gente, é pra quem nos acompanha. É Jornal da Clube, quem te viu, quem te vê. Volta lá! 18 de março de 1996, quando entrou no ar pela primeira vez. Copa de futebol que tem a ONU como uma das promotoras pode ser realizada em Ribeirão Preto. Carlos Zanuelo foi o primeiro apresentador. No cenário ainda bem simples, ajudou a construir o caminho que hoje nos traz até aqui. Não leu apenas notícias, ele conduziu gerações. Uma voz que impôs respeito à informação. Eu fico até emocionado. Eu lembro a primeira vez que eu entrei aqui, esses teleprompters hoje modernos, a gente no começo nem tinha isso. Era aquela dália que passava, né? Mas logo depois
já foram comprados esses equipamentos e ficou mais fácil para a gente trabalhar. Mas foi uma fase assim de muita luta, né, de muita ajuda, né, dos colegas, porque a gente sabia pouco, alguns outros colegas que sabiam um pouco mais que a gente foi passando. Eu, na minha área de apresentação, eu sempre contei com os cinegrafistas que tinham uma experiência maior, né, e eles me ajudaram muito. Então a gente vê hoje tudo digital, tudo mais fácil, né? Realmente é a tecnologia a favor, né, do jornalismo. Mais tarde, o cenário deu lugar à identidade. O símbolo do jornal em 3D saltava ao fundo da tela, sem efeitos, porém com o essencial: credibilidade. Sem dúvida. Quando eu fui comunicado que ia fazer a apresentação, eu fui comunicado, eu não fui convidado pelo Pisani. O Pisani me chamou na sala dele e falou: olha, em março de 96 você vai apresentar o jornal. Não deixou eu falar nada. Se vira. E foi assim, foi assim. Só que o que eu fiz na apresentação é a minha pessoa. Eu sou assim. Cara fechada, carrancudo, mas tem um coração mole também, vocês sabem disso. Então, eu só exprimi o que eu sou. Então, para mim, não foi muito difícil de fazer, né? Eu acho que deu certo, porque eu fiquei na apresentação por 24 anos, né? Fique agora com o Jornal da Band e uma feliz noite. Uma história feita de compromisso com a verdade, que Paulo Pucci também ajudou a escrever. Na verdade, você falar de 30 anos do Jornal da Clube é a mesma coisa que me colocar dentro de uma máquina do tempo e voltar, né, 30 anos da minha vida, né? Porque, na verdade, o começo de tudo, o começo do Jornal da Clube, foi comigo e foi com o Carlos Anuelo. Então, para falar de 30 anos, a gente tem que contar um pouco dessa história. Acho que é por isso que eu estou aqui. Me sinto honrado de ter sido convidado por vocês, né? Para essa lembrança, né? Para essa comemoração dos 30 anos. O estúdio está simplesmente maravilhoso, né? Eu acho que todo mundo de casa vai gostar do que vai ver, né? E é mesmo o resultado, né, de um trabalho de tantos anos que se consolidou, né? E se consolidou através do meu trabalho, do trabalho de uma equipe inteira. Eu falo assim, você falar em jornalismo, de televisão, você não pode falar, você foi isso, você fez aquilo. Nós fizemos, né? Uma equipe toda. O homem que por mais de 2 décadas ocupou esse lugar, hoje pede licença para se sentar. E aqui revive o passado, de desafios, perdas, mas também de muitas vitórias e notícias boas. A tecnologia, lógico, a TV que eu fiz era analógica, né? Depois se tornou digital e eu ainda estava. Mas o começo, fitas, né? Betamax, né? Tudo analógico, tudo muito difícil, né? A gente aprendendo também a fazer o jornal. E hoje, matérias editadas rapidamente, né? A tecnologia está presente e tomara que não seja só IA, né? Só que a inteligência artificial deixe espaço também para o humano, né? Para jornalistas, as mulheres, vocês, os homens jornalistas também, para que possam ter um toque humano, né? Em tudo isso que é o principal. Foram grandiosos os avanços. Surgiram cenários virtuais, câmeras modernas e exibição do conteúdo em alta definição. Imagem e som de cinema, limpo, sem chuvisco e chiado. E se tem alguém que pode falar dessa transformação com propriedade, é o seu Demetrio, diretor do Sistema Clube de Comunicação. Ele é testemunha de cada conquista, porque está aqui desde o começo, quando tudo ainda era sonho e muito trabalho. O jornal hoje está evoluindo para uma nova etapa, né, com mais tecnologia, um novo formato, um novo visual. E eu tenho certeza que isso vai ser uma nova etapa no jornalismo de Ribeirão Preto também. E esses 30 anos foram de evolução. Assim que começa o jornal, em 1996, sempre houve a preocupação de torná-lo o melhor produto possível. No início, atingimos algumas poucas cidades, hoje, mais de 90 cidades da região. E hoje, esse viés de cobertura regional
começa lá atrás, em 96, que essa era a ideia dos diretores do Sistema Clube, particularmente o José Inácio Pisani, que nós tínhamos que ter uma cobertura regional. Também fortaleceu o jornalismo na região, porque as TVs eram focadas só em Ribeirão Preto. E isso, então, criou dentro do Sistema Clube o Jornal da Clube com esse caráter de uma emissora regional. São 30 anos de Jornal da Clube no ar. 3 décadas evoluindo, se reinventando e crescendo junto com você, telespectador. Mas o melhor ainda está por vir. É um momento muito importante e gratificante para nós, que é fruto de um trabalho, como você mesmo disse, de 30 anos, de muita gente que passou aqui. É uma história, e uma história que retrata também o Sistema Clube, que foi pioneiro há 100 anos atrás, e hoje um cenário desse, com 3 telões de LED, com esse avanço tecnológico. Então é um marco que vai, vamos dizer, seguir aí os próximos anos, e não é o próximo passo para o futuro do Jornal da Clube, que continua mais vivo do que nunca, mais importante do que nunca, mais relevante do que nunca, e com certeza o Sistema Clube trabalhando em prol de toda a população, de toda a comunidade da macro-região. E ao longo do mês de março você confere outras reportagens especiais como essa. É a série Jornal da Clube 30 anos. É de fato uma celebração, né, Chimene? Uma celebração, afinal é a nossa história, é a nossa tecnologia e principalmente uma mudança importante para você, nosso telespectador. Bom, André, eu fico por aqui, mas a gente se vê na segunda edição do Jornal da Clube às 10 para as 7 da noite. Obrigada, um bom trabalho para você. Valeu, Chimene, à noite, bom trabalho para você e a gente segue com essa edição especial.